Olá, olá, bom dia, boa tarde, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Para quem vai chegar na live, vocês estão me escutando bem? Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo. Oi, Camila, já te aceito aqui na chamada, tá bem? Eu vou fazer só uma breve introdução, esperar o pessoal ir chegando. Bom dia para quem está chegando. Hoje é a penúltima live de uma sequência de lives que eu fiz agora em maio. Uma sequência de lives de aquecimento para um workshop que acontece segunda-feira, um workshop de marketing. E hoje nós vamos ter uma live sobre planejamento. E não poderia ser diferente convidar, né, uma pessoa que é especialista em gestão do tempo, especialista em organizar toda essa rotina, né, que nós, homens e mulheres, temos entre a vida pessoal e a vida profissional. Então hoje vai ser uma live para falar de rotina, planejamento, gestão de tempo, organização de todas as tarefas aí que uma vida adulta pede, tá certo? Vão mandando aí o convite da live para quem vocês acham que precisa estar aqui, né, para quem tem dificuldade em executar atividades, em organizar uma agenda, para quem procrastina, essa é uma live muito boa para quem fica procrastinando, para quem é mãe também. A Camila, que vai estar aqui comigo, ela é mãe, então ela está bem acostumada a organizar a rotina dela entre o trabalho, entre a casa, a família, a filha, e vai ser muito bem válido estar aqui, tá certo? Vou chamar a Camila aqui, e aí nós vamos iniciar a nossa live de planejamento. Camila, cadê você? Oi, oi, vocês estão me escutando bem? Tudo bem, por favor? Só me dê um okzinho se o áudio tá legal. Opa! Oi, Fê, tudo Oi, bem? bom dia! Bom Opa, dia, tudo bem? tudo ótimo. Tu tá me escutando bem? Tô, aham. E Tá tu, ok. consegue me ouvir bem? Sim, consigo sim. Seja bem-vinda! Que Obrigada. bom! Sabe que quando eu fui montar o cronograma dessas lives de aquecimento e eu pensei em planejamento, eu lembrei na hora de você, né? Porque Sim, aquele dia aquele dia que nós nos encontramos no evento e também de acompanhar o teu trabalho e o sim, quanto as minhas clientes, as tuas clientes e as mulheres que eu converso e homens também têm essa dificuldade de se organizar, porque é muita sim, coisa que a gente faz, né, Camila? A nossa vida sim, adulta, ela exige muito. Eu, sem ter filhos, eu já fico meia, né, perdida, assim, de tanta coisa para fazer. Imagina quem é mãe, quem é pai. sim. Então, seja bem-vinda. Quero que você Obrigada. faça uma breve introdução, não uma apresentação tua, né, quem você é, com quem que você trabalha, para quem não te conhece. Essa live, para quem está chegando, quem vai assistir depois, ela vai ficar salva aqui no perfil, então também pode assistir novamente no final de semana, enfim. E é isso, pode conversar. Show. Então, vou começar, vou ser bem breve, né, com tudo que aconteceu aqui comigo. Em 2018, eu fiz uma transição de carreira. A minha formação é técnico de enfermagem, eu trabalhava em hospital. E com isso eu comecei a empreender numa estética com uma prima minha, que deu super certo ali no ano de 2019. E também conheci uma grande amiga minha, que é uma grande amiga hoje, né? Antes ela não era, a gente se conheceu e a gente viu que a nossa história era muito parecida. Com isso, a gente criou um workshop juntas e eu me apaixonei por desenvolvimento humano, né? Então, foi aí que foi o primeiro contato com o desenvolvimento humano, enfim. Mas a estética me trazia o financeiro, me trazia o dinheiro. Então, eu também tinha que continuar ali. Engravidei da Marina em 2019 também. E 2020, a Marina nasceu em fevereiro, dia 22. E daí, um mês depois, veio a pandemia. Exatamente dia 23, entrou tudo em lockdown. Então, o que que aconteceu? Eu e o meu esposo, a gente conversando aqui em casa, eu vi que não teria como eu voltar para a estética e nem para os workshops, porque meu plano era voltar mais ou menos em abril, quando ela tivesse uns 2 meses. A gente decidiu por isso, né, que eu não voltaria. E foi muito difícil para mim, porque eu sempre trabalhei, sempre desde os 16 anos trabalhando, então me ver nesse cenário de ficar só em casa
depender do marido, teoricamente, né? Uhum. Não seria muito legal. Mas fiz pelo meu bem e pelo dela. O que que aconteceu com isso? Eu comecei a perceber, Fer, que eu era muito desorganizada e que eu não conseguia dar conta da minha vida, assim, tipo, só de ficar em casa, que a gente diz que é só, mas é muita coisa, né? A gente vê as atribuições da casa, as coisas que tem para fazer, a gente diz que é só, mas é muita coisa. Então eu não conseguia. Eu costumo dizer que eu vivia com um bebezinho no colo, de coque, com o peito vazando leite, e não conseguia fazer nada, não conseguia me administrar. E daí, com isso, como isso começou a me incomodar muito, eu comecei a estudar sobre gestão de tempo e produtividade, por conta própria, bem altruísta mesmo. E eu comecei a aplicar várias ferramentas em mim mesmo. E com isso eu vi que eu poderia ajudar muitas mulheres. E quando a Marina tinha 1 mês e meio, mais ou menos, eu entrei numa mentoria para desenvolver a minha metodologia. Aí, tinha passado por puerpério e comecei ali estudar sobre mais a fundo, né? E desenvolver a minha metodologia baseado em tudo que eu tinha estudado. Hoje eu digo que eu tava doida, que eram os hormônios do puerpério, porque estudar com bebê pequeno, enfim. Mas eu digo que Deus também faz tudo certo e tudo como tem que acontecer, e era para ser assim. Exato. Por isso que é, ele veio me lapidando desde a época da enfermagem para que eu chegasse no meu propósito hoje. E eu acho que as coisas acontecem quando tem que acontecer e não tem jeito. Também acho. Então, basicamente é isso. Foi isso que aconteceu. Depois eu já comecei a ideia largada e comecei a atender. Legal. Legal, Camila. Para quem está chegando, nós, né, estamos fazendo uma live aqui de planejamento, rotina, principalmente para quem tem que se dividir entre essa vida pessoal e profissional. E a Camila, ela trouxe um ponto muito importante que eu acredito que as pessoas tiveram essa percepção na pandemia. Foi na pandemia que eu vi que eu não era organizada, né? Porque eu acho que a maioria de nós que trabalhamos, temos casa, enfim, toda essa função, nós entramos num piloto automático que nós não percebemos muitas coisas. E como a pandemia fez a gente ir para dentro, né? Nós irmos para dentro de casa, dentro de si mesmas, fez nós vermos coisas que antes a gente não via. Então, talvez tu até achasse que fosse organizado ou que tu dava conta de tudo, e aí quando teve que obrigatoriamente parar, te deu um choque. Como assim? Eu não vou conseguir dar conta e tô com uma criança pequena ainda, né? Que é um dobro de trabalho. Sim. Então, eu achei bem interessante quando tu falou, eu vi que eu não era organizada, né? E agora, partindo, Camila, bem desse ponto, dessa questão de não ser organizada, né? Porque eu percebo assim, eu convivo com muitas pessoas. Tem pessoas que são extremamente organizadas, tem pessoas que são organizadas e pessoas que não são organizadas. E também tem algo que você falou nos stories essa semana que eu achei o máximo, que foi de que você não é a pessoa que acorda às 5 horas da manhã e tá tudo bem. Que ser organizado, produtivo, não significa estar o tempo inteiro fazendo algo, né? Então eu queria que tu começasse assim, até pegando a tua metodologia, o teu método, né? Quando tu vai atender uma mentorada, qual que é o primeiro passo, a primeira coisa que a gente tem que olhar quando a gente fala de produtividade, gestão de tempo? Certo. O que acontece, né? Quando eu inicio um atendimento, um primeiro passo mesmo que a gente olha é fazer um diagnóstico e entender o que essa pessoa está precisando. Porque não adianta, eu sempre falo isso, não adianta de nada eu te pegar, Fer, e te colocar dentro de uma caixinha. Porque não vai funcionar. O nosso planejamento provavelmente vai ser diferente. Por que vai ser diferente? Porque tu é uma pessoa que tem sonhos diferentes do meu, metas diferentes. Como tu disse, eu não tenho filho ainda, eu já tenho filho. Então já é duas coisas totalmente diferentes. Hoje, Exato. eu me linkando com isso que a gente está falando, tipo, hoje eu me acordei 7h30 da manhã, daí fiz várias coisas, e daí agora era 11 horas, eu tava dando banho na Marina antes ainda. Daí eu tava aqui 10 minutos antes me maquiando, tipo, passando uma coisinha no rosto para dar tempo de tudo e equilibrar todos esses pratos. O que eu acredito também dentro da minha metodologia? Eu acho que aquela questão da roda da vida não vai girar, não vai ser nunca 10 em tudo, ou vai ser tudo 8, tudo 7. Eu acho que sempre tu tá dando foco em alguma coisa.
Então, assim, vamos supor, nesse momento, eu tô dando foco no meu trabalho. Então, tipo, tô ali trabalhando e fazendo várias coisas. Em outro momento, eu vou precisar olhar para minha saúde. Então, eu vou dar foco. Claro que a gente tem que manter um equilíbrio, né? Não, tipo, ser 2 na saúde e ser 9 no trabalho. Não acredito nisso também. Precisa ser uma coisa equilibrada. Mas eu não acredito que vai ser tudo muito igual, tudo muito certinho, tudo com muita sinergia. Eu acho que sempre a gente está dando foco principal em alguma coisa, em uma área que a gente queira trabalhar. Então, eu trabalho essa questão do diagnóstico, né? Para a gente conseguir entender o que essa pessoa precisa. O que ela vai precisar agora? Que caminho que a gente vai tomar? O que a gente vai planejar de fato? A gente olha para a parte do autocuidado também, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa fazer e muitas vezes as pessoas entendem como autocuidado gastar dinheiro. E não é sobre isso. O autocuidado, o que é? Às vezes a gente tomar um banho demorado. Esses tempos eu tava com um hábito, até tem que retomar ele, porque, nossa, me fazia um bem muito grande. E às vezes a gente acaba perdendo, e daí tu vai, retoma de novo, acaba perdendo e tu retoma. Eu tomava banho à noite, com uma velinha acesa, tipo uma velinha cheirosa, e escutando jazz. Nossa, gente, assim, ó, parece uma coisa tão boba, mas é tão bom, tão relaxante. E outra questão de autocuidado é tu tirar um tempinho para ler um livro. Às vezes, tu não precisa ler 10 páginas de um livro se tu não consegue. Mas lê uma, lê duas. Vê um filme com pipoca, sozinha, um dia. Pede pro esposo, quem tem filho, ficar com o filho para dar uma ajuda, para tu ter esse tempo também. Às vezes é dar uma caminhada, que tu quer dar uma caminhada para dar uma esparecida também. Então, isso tudo eu trago dentro da mentoria porque a produtividade precisa de todas essas questõezinhas e organizar coisa por coisa para que tu possa ter um resultado. E outra coisa também que eu acredito muito é a gente olhar por pequenos pedaços. Exemplo, hoje tu tá com problema na tua produtividade porque tu tá com algum processo no teu trabalho que tu não tá conseguindo organizar. A gente olha para isso. Hoje eu não consigo organizar minha rotina. Tá. Então vamos focar na tua rotina para entender o que a gente precisa melhorar nessa rotina para trabalhar isso e depois trabalhar outra parte. Então eu trabalho tipo pedacinhos pequenos que o que acontece? Isso dá um resultado macro, porque tu vai trabalhando pequenos pedaços e no fim se torna uma coisa grande. Não começa do grande para o interno, começa ao contrário, do interno para o externo. Sabe que é interessante falar diagnóstico, né? Ali quando eu vou realizar um processo de marketing com as clientes, né? Principalmente que é as profissionais liberais, autônomas, as empreendedoras e empresa também, a gente faz esse diagnóstico da marca, né? A gente faz um diagnóstico da comunicação de um todo como que tá externamente. Faz esse diagnóstico e aí vai para o interno. Porque quando tu fala, né? Cada pessoa é de um jeito e é exatamente isso. Né? Eu trago um pouco mais para a questão profissional, porque eu trabalho, né, o lado profissional e eu entendo que a Camila vai funcionar de um jeito, do que a Paula vai funcionar de outro jeito, e assim vai ser. Então, nós temos quando a gente traz para planejamento estratégico, planejamento de marketing, nós temos uma base, né, de como criar um planejamento, organizar essa gestão de tempo, mas cada pessoa funciona de um jeito. Então, eu tenho clientes, é que nem tu falou, tem clientes que a gente cria uma rotina de marketing, né, trazendo para o marketing, primeiro olhando para a rotina da vida dela. Sempre vai ser olhar para a rotina da vida dela. Eu falo para as clientes, nós temos que criar um plano estratégico de mídia dentro da tua realidade de exposição. O mesmo plano de mídia para quem não tem filho e tem 100% de tempo para se dedicar a fazer conteúdos na internet é diferente para quem tem filho, tem empresa, tem marido. É totalmente diferente. Por isso, eu quis muito trazer você e trazer a tua fala, porque tu vive na prática essa experiência, né? De construir uma rotina entre a tua entrega do teu trabalho, entre a atenção para tua filha, para o teu esposo, a organização da casa e todas as outras demandas que o teu negócio também pede,
mas também tu cria conteúdos, tu tá aqui fazendo o teu marketing, divulgando o teu trabalho. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho como que tu organiza essa tua parte de marketing, principalmente porque aquele dia no evento, né, na verdade, todas as vezes que eu te encontro, tu tá com alguma coisa além, né? Tu, para mim, tem um exemplo assim, tu não faz só um marketing online, tu faz totalmente um pessoal, um de experiência, um de entrega, mas como que tu organiza tudo isso? Tu tem um dia na semana que tu produz os conteúdos do Instagram, ou tu vai mais no tempinho que dá? Como que organiza isso na prática? Tá, vou te explicar como que eu faço hoje toda essa gestão, né? Então, de manhã geralmente eu fico com a Marina. Por quê? Porque a Marina só vai para a escolinha à tarde. Ela fica da 1h30 às 5h30 na escolinha. Então, de manhã eu fico com ela. E hoje eu posso dizer também que eu tenho uma facilidade muito grande. Tem gente que não tem isso, que eu moro muito perto da minha mãe. Então, a minha mãe consegue também me auxiliar quando eu preciso. Exemplo, agora a gente está fazendo a live, eu pedi esse suporte para ela para olhar a Marina para eu poder fazer a live, né? Mas então, a gente está sempre muito juntos, assim, por morar perto, a gente almoça juntos, eu vou ajudo a fazer o almoço, mas a gente fica juntos. Então, o que eu faço? De manhã eu faço toda a minha questão de vida pessoal. Preciso organizar a casa, eu organizo a casa, roupa para lavar. Agora eu estou até testando um novo método que é de separar os dias do que fazer para casar. Exemplo, vou lavar a roupa segunda e quarta. E daí, vou já tirar do varal e já dobrar e já guardar. Então, toda essa questão para gerir o tempo e também manter a casa organizada. Não vou dizer que é todos os dias que a minha casa está impecável, organizada, não é, ainda mais com criança. Eu digo que a sala vira a brinquedoteca deles, né? Porque eles espalham tudo. E a Marina adora bagunçar tudo. Ela adora real bagunçar. Então, eu faço essa gestão do tempo relacionado à minha manhã, toda voltada para o pessoal. Só um pouquinho que eu vou... É que eu tenho um robô, tá? Eu tenho um robô aspirador. Aí o robô chegou aqui para eu aspirar aqui. E isso facilita a vida. Eu indico para todo mundo, tá? Depois que eu comprei esse negócio aqui. Que legal! Não, é maravilhoso. Ele ajuda muito, tipo, na manutenção, assim, no que tu precisa fazer. Então, eu faço a questão da vida pessoal. Eu tento trazer para de manhã. Eu tava treinando 4 vezes por semana, de manhã também, mas eu precisei sair porque a Marina tava ficando doente direto, então a noite estava difícil, mas agora eu vou entrar na academia também, porque na academia tem um horário mais flexível, fazendo um estúdio fechado. Então, às vezes, acabava prejudicando o profissional, porque não conseguia ir, daí às vezes não avisava, daí não conseguia remanejar bem, então daí eu optei por fazer na academia para ficar um horário mais flexível. A partir da 1h30 que eu deixo a Marina na escola, eu foco no trabalho. O que acontece? Tem uma reunião com clientes. O Instagram, o que eu tenho feito agora, eu tenho sentido que tem dado mais resultado para mim, fazendo orgânico. Por quê? Eu estava fazendo uma coisa muito engessada. Eu tenho 3 formas de me planejar. Eu uso o planner de mesa para usar do meu dia. Tipo, coloco tudo que eu pretendo fazer no meu dia, coloco ali. Daí eu fico acompanhando. Eu tenho o Trello para conteúdos do Instagram e tenho o Google Agenda para clientes e compromissos externos, médico, enfim. Só que daí o que eu vi? O Trello eu fazia, tipo, já deixava todos os posts digitados, pronto, blá blá blá, fazia tudo. Só que aquilo ali, o que aconteceu? Eu conversei até com uma cliente esses dias que ela também me falou isso. Camila, às vezes eu sinto que, tipo, eu quero falar de um assunto e daí, tipo, eu programei o post daquele tal assunto e daí, tipo, já passou o assunto, então não fica legal. Daí eu disse, eu também tava sentindo isso. Então, eu tô postando com mais qualidade no feed, com menos frequência, que antes eu postava muito quantidade, mas eu via que, tipo, não tava com tanta qualidade assim, não tava entregando meu 100%. Então, eu tô fazendo mais no orgânico, a partir do Instagram, mas daí, atendimento ao cliente, daí eu deixo pra tarde toda.
Se eu preciso resolver alguma coisa do trabalho, alguma reunião externa, eu também faço nesse período. E daí, quando a Marina chega, que é 5h30, geralmente a gente toma um café juntos em família, Legal. que a gente gosta desse momento. E daí o meu esposo para de trabalhar também em torno de umas 6 horas, e daí a gente tenta ficar com ela. Não vou ser hipócrita e dizer que às vezes eu não respondo o cliente, quando eu tô com ela, respondo sim. Às vezes ela fica no desenho um pouco para eu poder fazer alguma coisa, para eu poder trabalhar, para eu preparar uma janta pra gente. E daí, geralmente, a partir das 6 a gente tenta manter um momento mais em família. Daí, geralmente, quando eles dormem, eu rezo meu terço, eu leio um livro, faço alguma coisa assim que eu gosto também. Mas tem dias que dá tudo certinho, assim, que a gente consegue seguir esse cronograma e ok. Mas tem dias que é um caos também. Não vou dizer que é imprevisto acontece. Semana passada a Marina ficou os 5 dias sem ir para a escolinha, porque estava com tosse e não podia ir. Então já dá aquela remanejada inteira na semana, assim. Mas basicamente é isso. Eu faço a minha gestão do tempo dessa forma. Eu tento a vida pessoal de manhã, à tarde foco no trabalho, à noite fico com a família, mas às vezes também acaba rolando de trabalhar, de fazer alguma coisa também. Sabe que essa questão, né, de você organizar a tua rotina de manhã ser mais pessoal e aí à tarde focar no trabalho, eu acho que é um dos pontos chaves para manter a qualidade de vida, mas muitas pessoas não conseguem fazer isso, né? Não tem essa flexibilidade, digamos assim. Algo que eu fiz e talvez seja válido para quem está nos assistindo, eu organizei a minha agenda também um pouco da manhã, né, ter mais focado a questão pessoal, mas eu acabo trabalhando também, mas distribuindo as demandas, no caso, né, para as equipes. E à tarde, foca na produção, na entrega, mas algo que eu fiz desde o ano passado, desde a pandemia, que me ajudou muito, foi marcar todas as reuniões de novos clientes ou possíveis clientes, quinta ou sexta-feira. A quarta, eu ficava muito. Eu queria ficar muito entregue, envolvida com os clientes que eu estava atendendo. E quando eu marcava uma reunião de, né, uma apresentação, uma call para, né, para algum novo cliente no meio desses dias, me quebrava a agenda. Porque aí eu estava numa produção, eu estava num atendimento, e aí é um outro tipo de proposta para um novo cliente. Então eu fiz muito isso, assim, de segunda, quarta, quinta-feira, focar nessa produtividade das demandas que tem da rotina, né, rotineira. E quinta de tarde para sexta, esses eventos mais aleatórios, né? Um novo cliente. Por exemplo, hoje, depois da nossa live, eu tenho um almoço, que é uma celebração de um projeto nosso. Então, essas coisinhas eu fui deixando mais para o final de semana. E isso me ajudou muito. Outra coisa que eu fiz, que talvez, né, as pessoas podem também testar, os atendimentos aos clientes que eu atendo hoje, tirando alguns que é uns casos isolados, mas os online, eu tento marcar tudo depois das 4 da tarde. Ou depois das 3. Porque daí, realmente, de manhã e as primeiras horas, eu fico né, organizando as demandas ali que as pessoas estão dependendo de um ok meu, algo meu. E isso ajudou muito na organização do tempo. Sim. Ajudou bastante. E uma coisa que tu disse, Camila, que eu acho legal nós trazermos, essa questão da tecnologia, da rede social, dessa flexibilidade. Hoje nós não usamos tanto o e-mail para se comunicar na questão profissional, né? O WhatsApp se tornou um e-mail. Como que tu lida, como que tu orienta tuas clientes na questão de responder os clientes delas, né? Tu falou, ó, até às 6 tenta trabalhar, mas às vezes acaba respondendo. Mas tem alguma regrinha, tem algo que tu orienta, tipo, trabalha num horário assim, assado, como que tu faz? Tem. O que eu sempre indico, e eu tive até um caso com uma cliente minha, que ela estava trabalhando até 11 horas da noite. Porque ela disse que um cliente mandava um negócio para ela e ela via ali, ficava pipocando e ela não conseguia. Primeiro, ela mudou o celular, tipo, o pessoal e o profissional. Ótimo. Então, ela separou. E daí, o que ela fez, né? A gente criou dentro da mentoria, o que ela mandaria para esses clientes. Reeducando esses clientes
para explicar que ela não estaria disponível mais 24 horas por dia, como ela estava quase. E que teria, a partir de tal dia eu vou passar a atender das 9 horas da manhã. Daí ali ela estipulou Camila travou um horários. pouquinho. Oi, voltou? E daí, voltou? Voltou. Então, ela estipulou horários dentro da manhã dela, da tarde e o finalzinho da tarde, onde ela atenderia esses clientes. Claro que assim, ó, se aparece alguma urgência, algo muito tipo, eu preciso responder, não tem como fazer. Daí ela respondia. Mas se não, ela começou tipo, das 9 às 10 eu respondo os clientes, depois eu vou responder só das 3 às 4 e depois só das 6 às 7. Tipo, e deu muito efeito, assim, foi muito legal o que ela fez e deu muito certo, assim. Claro que hoje, eu trabalhando com a mentoria, o meu atendimento é mais personalizado, né? Então, eu atendo poucos clientes e o atendimento é bem personalizado para cada cliente. Então, às vezes, eu converso com as meninas de manhã e daí acaba que depois à tarde eu mando mais alguma coisa e a gente acaba conversando. Então, eu tenho essa maior flexibilidade. Mas eu entendo que quem tem muita demanda, exemplo, eu atendi já várias advogadas. E as advogadas, elas ficam quase malucas com os clientes, porque eles deixam elas malucas e tudo se torna urgente. Esses dias até uma cliente minha colocou no Instagram e eu achei super legal, que ela falou, na segunda-feira tudo se torna urgência e não é assim que funciona, gente. Eu também tenho vida, eu também sou um ser humano. E é sobre isso mesmo. Então, é esse limite que a gente tem que dar também. Outra coisa que tu tinha falado e que eu acabei não pontuando aqui, que foi o que eu falei nos meus stories, né? Sobre a questão de ser produtivo e acordar às 5 da manhã. Eu já li o livro Milagre da Manhã, já fiz a prática do Milagre da Manhã. Acordava às 5 horas da manhã durante uma época, principalmente quando eu li ele pela primeira vez. E foi bom por um tempo, beleza, não tinha Marina ainda, era outra realidade. Mas hoje, o que que eu vejo? O que que eu pego do livro, e eu sempre indico para minhas clientes lerem também. É sobre tu ter esse momento para ti, de autocuidado. E assim, ó, se a pessoa, Camila, hoje a minha realidade eu não trabalho empreendendo, não tenho essa flexibilidade que tu tem, sou CLT. O que que tu pode tirar do livro que tu consiga colocar na tua rotina? Nossa, eu consigo acordar 30 minutos mais cedo e ter um tempo para mim, para fazer uma meditação, para fazer uma oração antes de começar meu dia, para fazer as afirmações, que é o que eu quero para minha vida, como se já tivesse acontecido, a visualização do meu quadro dos sonhos para complementar com as afirmações e o exercício. Daí a gente pensa, nossa, mas vou fazer exercício agora, inverno, frio. Tu consegue fazer na sala da tua casa, tu pegar e colocar no YouTube, tem 1 milhão de tipos de exercício. Então, a gente consegue adaptar e fazer pequenas coisas diárias pra gente também. Até para tu começar o dia não naquela correria. Porque o que eu vejo também, que as pessoas começam o dia assim, já toda atrasada. Nossa, passei do meu horário, daí já vou pegar o café, daí tu já pega um pão, daí tu já vira um negócio na roupa, daí já Verdade, vira... verdade. Então, ter essa percepção também que é um cuidado contigo mesmo. Tu não tá fazendo por ninguém, é para ti mesmo. E é para tu ter tanto saúde física e saúde mental, né? Porque hoje a saúde mental também é algo extremamente importante, né? Com certeza. Eu tenho 2 pontos ainda, Camila, que eu quero ver sobre essa questão da produtividade e gestão. Mas antes de falar, nós temos, né? Tu tinha comentado comigo que tem um presente para as minhas seguidoras e eu tenho um presente para as tuas seguidoras também e para quem está nos assistindo, para quem está chegando agora na live. Eu trabalho com marketing, eu convidei a Camila para nós estar falando sim de planejamento, de rotina, porque hoje nós não conseguimos mais separar uma vida pessoal da profissional, né? Principalmente quem é empreendedora, quem usa as redes sociais para divulgar o trabalho. E aí, segunda-feira, dia 23 e terça, dia 24, eu vou realizar um workshop que é de marketing, um workshop online, que vai ser pelo Zoom, e é um workshop para ressignificar o marketing dentro do trabalho.
E é mais ou menos isso que a gente tá falando, assim, olhar com outros olhos, né? E o que eu quero presentear as tuas seguidoras, enfim, quem nos está assistindo aqui, com esse workshop, que acontece segunda-feira, às 20 horas. Então, quem tiver interesse, as inscrições encerram amanhã. Me chama aqui no direct, que vai ter uma surpresinha. Mas tem que me chamar no direct, que eu vou enviar um link especial para quem chamar ali. E se tu quiser já compartilhar, né, o teu presente, e aí nós vamos ir para os 2 últimos tópicos da live. Show. Eu disse pra Fer que quem estivesse assistindo a live, né? Todo mundo que me chamar lá no direct também, vocês vão ganhar 30 minutos de mentoria gratuito, totalmente personalizado e individualizado para vocês, para a gente conversar sobre o planejamento, a gestão de tempo. Eu aplico ferramentas, depois eu entrego um relatório no final da sessão também. A Fer já fez. Eu já fiz, é muito bom, gente, é muito válido. E eu confesso que, assim, eu sou uma pessoa... Não sei se eu sou organizada, mas posso ser mais, porque a gente sempre pode Sim. melhorar. Mas eu sou uma pessoa muito executora. E é nesse ponto que eu quero entrar nos nossos 2 tópicos aqui finais da live, que é... Tem um ditado que fala, Camila, que estar ocupado é diferente de ser produtivo. E aí, quando você fala do diagnóstico, que eu acredito que seja no diagnóstico que tu vê, né? Porque a pessoa pode chegar para ti, para fazer a mentoria e falar assim: ai, Camila, mas eu sou super produtiva, eu tô o tempo inteiro fazendo coisas e não vejo. Como que tu identifica, né, dentro ali do método, que aquilo que a pessoa está fazendo é muito mais ocupação do que produtividade? Sim. Primeiro, as 2 primeiras sessões da mentoria, né, são de diagnóstico, porque a gente entende o que essa pessoa quer, quais os sonhos dela, para onde ela quer chegar, onde ela quer ir. Então, depois que eu entendo isso, a gente parte para o planejamento. Mas antes da gente partir para o planejamento, o que a gente faz? Um teste de personalidade. Isso aqui, eu acho que é assim, todo mundo precisa conhecer da sua personalidade para ser mais assertivo nas coisas que faz. Porque o que acontece? Às vezes tu se planeja de uma forma, vou dar um exemplo. Tu se planeja com um planner, a vida inteira tu tentou se planejar com um planner, mas nunca funcionou para ti, porque tu esquece o planner, tu acaba anotando, mas não vai ali dar o check que tu precisa, o ok, final. Enfim, talvez essa não seja a melhor forma de planejamento para ti e tu fica ali dando murro em ponta de faca. E daí, o que acontece? Tu pega uma fórmula mágica lá que um guru do planejamento te indicou. E daí tu vai, nossa, eu vou fazer, não sei o que, a primeira semana dá certo, a segunda semana dá certo, na terceira tu já tá um pouco desanimado, e daí tu para de fazer tudo. E daí tu começa a se sentir frustrado porque não dá certo. Tu pensa que nada dá certo para ti. E daí o que a gente faz? A gente faz esse teste de personalidade, a cliente me envia o resultado, por quê? Porque nele, ele já sai mais ou menos uma prévia do que é a personalidade dela, do que ela faz. Só que ali saem algumas letras. E nessas letras eu trago algumas identificações para ela. Que é o quê? Se ela é uma pessoa mais introvertida ou mais extrovertida, que isso a gente já entende no planejamento dela, o que ela vai gostar de fazer mais. Quando ela tá mais introvertida, ela é mais produtiva, porque é o natural dela. Então, a gente já olha para isso. A gente vai ver se ela é uma pessoa mais metódica ou mais flexível. E aqui é a cereja do bolo, né? Porque quando eu entendo que uma pessoa ela gosta de flexibilidade, que ela tem flexibilidade, isso já é meio caminho andado, porque a gente já entende como vai planejar, como que a gente vai desenhar esse planejamento. Ou a mesma coisa, a pessoa é bem metódica e daí tu pega e quer colocar um planejamento totalmente flexível, totalmente solto, não vai funcionar. Então, Exatamente. a gente olha por partezinhas do dia a dia e claro que ela vai me trazendo também coisas da rotina dela. Eu vou perguntando, tá, o que tu faz de manhã? Como que funciona? Qual a rotina do teu dia? Qual as tarefas fixas que tem? E a gente vai entendendo ao longo do processo o que é ser produtivo, o que é ser ocupada. E daí começa a ter a questão da clareza, né? Legal. Esse teste de personalidade eu acho que eu já fiz.
Eu não sei se é um personalizado ou é um que vocês compram que tem um. Não é uma certificação, mas é um acesso ali. Acho que é um. Tem uma sigla assim de Meet, alguma coisa assim que eu fiz. MBTI? Deve ser esse. Deve ser esse. E realmente é muito disso, né? Você enxergar a tua personalidade e conseguir, né, trabalhar dentro dela. Por isso que eu falo ali com os atendimentos, e eu acho que nós temos uma proposta de entrega parecida dessa personalização, né? Quando tu falou guru do planejamento, né? Eu tenho os gurus do marketing, e aí as clientes elas chegam assim, ai, porque isso não dá para mim. Claro que não dá, porque tu tem uma vida e a outra pessoa tem outra vida. E não vai funcionar. A curto prazo funciona. Eu acredito muito assim, as estratégias, as tendências que o marketing nos traz, a curto prazo funciona muito. Mas a médio e longo prazo, para quem está construindo uma empresa, para quem tem um negócio, não funciona se você não adaptar, ou você, né, se adapta um pouco aquilo ali e adapta aquilo ali um pouco para ti. Tem que chegar num caminho do meio que funcione, né? Que você consiga ver os resultados. Porque eu acredito, né? A gente tá falando de planejamento, rotina, e tudo isso traz constância, né? Tudo isso gera constância. E para se gerar constância que vai gerar resultados, nós temos que entrar num consenso. Porque senão tu não tem constância naquilo, tu começa a fazer e para, e aí você não tem resultado mesmo, né? E outro ponto que eu queria trazer, nós falamos sobre essa questão, né, da roda da vida, de planejar, também e eu queria entrar na parte de prioridades, né? Quando a gente fala planejamento, eu gosto muito, né? Quando eu vou construir o planejamento estratégico, eu olho para o objetivo que nós temos, né? Todo plano tem um objetivo final. Então, eu parto do princípio, nós temos um objetivo X. Então, para se chegar a esse objetivo, nós vamos ter atividades, né, fragmentadas, que a gente falou por blocos, mas tem uma certa prioridade, porque se o objetivo é pessoal, tem uma prioridade pessoal. Se o objetivo é profissional, tem uma prioridade profissional. Como conseguir fazer isso nessa, né, organizando a vida? Eu tenho um objetivo que é profissional, que vai afetar 100% o pessoal. Né? Como entrar numa harmonia dessa divisão de tarefas, digamos assim. Tá. Deixa eu pensar, tentar pegar um exemplo aqui. Vamos supor, tu tem um projeto novo, deixa para eu ver se eu entendi o que contextualiza. é isso, o que tu quer dizer. Tens um projeto novo onde tu vai precisar dar um foco principal nesse projeto novo. E daí, nisso, tu quer conciliar a tua vida pessoal e ter um equilíbrio entre essas duas coisas, é isso? Ótimo, isso mesmo. Isso. Tá, beleza. O que acontece, Feri? O que eu acredito, né? Que tem momentos que a gente vai focar mesmo no profissional e o pessoal vai ficar um pouco de lado. E tá tudo bem. Só que o que tu tem que ter a clareza? Que isso não pode ser para sempre. Tem que ter um prazo para terminar. Ótimo. Então, assim, vamos supor, eu tô com um projeto novo que eu tô criando, até falei no domingo passado que eu quero criar um happy hour para nós mulheres, tá? Tô desenhando esse momento. Então, um happy hour onde a gente possa conversar sobre as nossas dores sem julgamento, que possa trocar ideias, que possa fazer networking, uma se ajudar com a outra. E daí, o que eu sei? Que até eu lançar e eu conseguir executar esse projeto que eu quero, vai demandar tempo meu aqui, vai ter momentos que eu vou ter que trabalhar de manhã, que eu não vou poder ficar tanto com a Marina, mas eu sei que tem um prazo para acabar. Que enquanto eu não estruturar tudo e não tiver tudo redondinho para fazer o projeto acontecer, eu vou me dedicar a esse projeto no meu 100%. Só que depois eu tenho que saber o limite, até onde eu vou. Cheguei aqui, beleza, consegui, executei, aconteceu o evento. Quando que vai ser o próximo? Já tem tudo estruturado, já vai ser mais leve, já vai ser mais tranquilo. Só que até chegar lá é um caminho que tu tem que focar no 100% e não adianta. É a mesma coisa, a Marina ficou doente na semana passada. Eu remanejei a minha agenda para tentar dar o máximo de atenção para ela. Ela estava precisando de mim naquele momento. Ela tem 2 anos e 2 meses.
Ela é um bebê, ela precisa de mim, não tem. Sim. E ela quer a mãe, ela não quer a avó, o pai. Às vezes ela até fica com eles, mas às vezes ela quer a mamãe, mamãe, mamãe. E eu quero ter esse equilíbrio também, sabe? Mas tem momentos que, tu vai precisar focar mais na tua família e deixar um pouquinho de lado, e outros momentos, vou focar mais aqui no trabalho e depois eu volto pro equilíbrio que eu tentava ter. Mas eu não acredito nesse equilíbrio 100% assim, tipo, redondinho, bonitinho. Eu acho Aham. que sempre acontece uns tá mais em alta e outros mais em baixa. Uhum. Não, eu concordo contigo. Mas é interessante tu falar de ter essa visão que não é algo para sempre, né? Ter um prazo estabelecido. Eu Exato. troco uma conversa, tem um amigo meu que ele é engenheiro civil e ele é responsável pela equipe, né? Então, a equipe de canteiro de obra, a gente sabe que não é muito fácil. E aí, Sim. nessas trocas que a gente faz, ele fala muito que hoje ele está mudando, né? Por questão de terapia, ter processo de coach e tal, mas muitos anos ele ficou 100% no trabalho. Assim, de acordar e trabalhar e voltar para casa, tomar banho, dormir, acordar. Essa rotina, né, 100% focada no trabalho. Então não tinha, era muito extremo, Sim. né? Ou trabalho ou só vida pessoal. Não tinha esse, né, esse cruzamento aí Sim. das vidas em si. Então, realmente assim, equilíbrio não vai existir. Mas ter um tempo, né? Ter essa consciência, eu vou fazer isso até esse momento. Por isso que tem que ter o planejamento, né? O Exato. planejamento, ele planeja as etapas para você conseguir executar aquilo no tempo que você definiu. Legal. Exato. É isso. Camila, nós já estamos chegando assim no final da live. E assim, é muito bom trocar, né? Eu falei, acho que na última live que eu fiz, nós falamos muitas coisas que já sabemos, ou fizemos, ou deixamos de fazer, mas sempre quando nós temos um tempinho para sentar, conversar, relembrar, pensar, por que que eu não volto a fazer isso, ou por que que eu não estou fazendo isso, é muito bom. É muito Sim. bom mesmo. E eu quero te agradecer, assim, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Eu sei que não é fácil com criança pequena, eu tenho as amigas, assim, e é difícil a gente conseguir marcar algo. Quem dirá uma live, né, que você tem que estar ali 100%, né? Tu não pode estar com Sim. a menininha, né? Pode até estar, até te falei que se precisasse ficar com ela não teria problema algum. Mas, assim, muito, muito obrigada pela tua disposição mesmo de estar aqui conversando com a gente. Pode falar. Oportunidade também, né, Fer, de a gente compartilhar um pouquinho da nossa experiência do trabalho. Eu acho que essas trocas vêm muito para agregar, tipo, são complementares no trabalho uma da outra. E quero deixar o contato à disposição. Quem quiser Obrigada. me chamar, ir lá no meu Instagram, chamar no direct, ou tirar alguma dúvida, às vezes, sobre planejamento. Eu já sou organizada, já faço meu planejamento, só queria fazer alguns ajustes. Beleza, a gente conversa, eu adoro trocar ideias. E fico à disposição do que precisarem, tu também, Fer, o que precisar de mim, pode Obrigada, contar. obrigada mesmo. Obrigada E mesmo. Pode falar. E é isso, agradeço aí mesmo a oportunidade e fico à disposição de todo mundo. Obrigada, obrigada, Camila. Olha o quanto é importante, né? Nós termos um tempo para olhar para o planejamento, né? E organizar ele, né? Então, quem está assistindo nós aqui, hoje é quinta-feira, quem vai assistir essa live, aproveita para se organizar no final de semana, chama a Camila lá. Achei legal tu falar. Às vezes a pessoa é organizada, mas precisa só fazer um ajuste em alguma área, ou precisa criar um plano para uma determinada situação, por exemplo, né? Então, isso é importante. A vida, eu percebo por mim. Eu sou uma pessoa que eu não sigo uma rotina à risca, mas eu tenho uma rotina no sentido de ir dormir até tal horário, acordar até tal horário, e o quanto isso é importante, né? A agenda também é algo que eu uso há muito tempo, e se eu não tiver agenda, eu não faço nada. Até na minha agenda, só para compartilhar aqui, ainda tem. Agora já se tornou hábito, né? Mas tinha no início um horário para eu levar a cachorrinha lá fora. Ficar um tempo com ela, tava na agenda. Sair, passear com a Mel de tal até tal horário e dar comida para ela. Tinha isso na agenda, não que eu esquecesse, mas eu coloquei justamente para não quebrar a rotina no meio. E isso Sim. também faz com que ela se acostume, né? Quem tem mãe, quem tem filho, né, Camila?
ter uma rotina para o filho é muito importante desde que nasce, né? Rotina Exato. para dormir, para acordar, para comer, tudo. Sim. Essa questão da rotina, a gente tenta manter uma rotina com a Marina, mas eu não sou uma mãe muito radical, tá? Eu sou uma mãe bem tranquilona. Então, mas eu tento manter ali uma rotina até ela dormir, deitar no máximo até 10 horas da noite. Nunca consegui, tentei por várias vezes fazer com que ela dormisse 8 horas da noite, todo aquele ritual noturno do sono. Nada deu certo, tá? Porque eu acho que tem coisa que vem da personalidade da criança também. E não tem como tu, tipo, querer colocar um negócio que não vai funcionar e não tem jeito. É, Eu disse, então deixa. Depois, quando ela for maior, que tiver que estudar de manhã, a gente vai orientar ela a dormir mais cedo, vai ajudar ela nesse processo. Mas, por enquanto, ela dorme um pouco mais tarde, assim. Mas acorda um pouco mais tarde também, sabe? E dorme na escolinha também, enfim. Mas eu não sou uma mãe muito radical nas coisas, não. Acho que tudo tem que ter um equilíbrio também para tu não pirar, porque se tu entra em todas as informações que vêm, tudo que tu precisa fazer, tudo que demanda a maternidade em si, mais empreendedorismo, mais casa, mais esposo, e daí tu entra num colapso, né? Porque se tu é. for fazer tudo muito regrado. Então, tipo, faço as coisas que tem que fazer dentro do que tem que fazer. Ah, tem que levar no pediatra, levo, precisa levar em outro especialista, faço tudo certinho. Mas na nossa rotina eu não sou tão engessada, porque eu acho que preciso um pouco dessa liberdade também. Sim, que nem né, nós estamos falando aqui do planejamento, pelo menos eu acredito que contigo também, quando cria o planejamento, quando constrói o planejamento, ele tem, né, as etapas ali a seguir, mas ele não pode ser algo muito rígido, né? Ele tem que ter uma flexibilidade, porque senão realmente você não vai conseguir dar conta, Sim. né? Eu sempre gosto assim de olhar para o planejamento. Tem coisas que são inegociáveis, porque se mexer Uhum. não vai alcançar o objetivo, mas tem Uhum. outras coisas que têm que ser inegociáveis. Caso isso aqui não dê certo, como vamos poder fazer? Né? Tem que ter um plano B ou não sei se seria um plano B, mas uma carta na manga, Sim. caso aquilo ali não saia. E tá tudo bem E tem, também. sim, e tem outra questão também que é muito legal de falar, Fer, dos imprevistos que acontecem no nosso dia. Porque, cara, a gente é ser humano e às vezes acontece uma coisa que tu não tá esperando e que vai quebrar o teu dia. E daí, o que que eu falo? Tem uma escala de imprevistos que eu costumo passar para minhas clientes que é muito legal. Tipo, preciso fazer imediatamente, vamos supor, Claro que hoje tem toda a tecnologia, mas vocês esquecem a tecnologia e finge que não tem. Vamos supor que o teu marido ou tu esqueceu de pagar um boleto e tu precisa pagar esse boleto hoje e tu precisa de uma foto desse boleto, enfim, alguém precisa mandar para ti. Isso precisa ser uma coisa que tu vai ter que fazer imediatamente. Tipo, a pessoa tá lá desesperada te pedindo, então tu vai ter que parar o que tu tá fazendo para fazer imediatamente. É uma tarefa urgente. Pode ser feita ao longo do dia, vou anotar ali na minha agenda, vou anotar no meu Google Agenda que eu vou ter que terminar ela até o dia, mas não precisa ser feito imediatamente. Faz esse filtro. Não precisa ser feito, pode ser feito na semana, vou colocar ali na minha lista de tarefas, na minha lista de ideias em um outro dia. Beleza. Consigo delegar para alguém, porque às vezes a gente é muito centralizador e não delega para as pessoas as coisas que a Ótimo, gente pode delegar. ótimo, ótimo. E, e isso quer ver? Eu vejo um exemplo muito com as minhas clientes. Mas o meu marido não sabe dar banho no filho direito. Ele não vai limpar com o meu filho, não vai colocar a roupa que eu coloco. Mas deixa ele ser pai também, deixa ele fazer o que precisa ser feito também. Deixa fazer do jeito Exatamente, dele. exatamente. Então, ou então, se não é nada disso, que às vezes surge umas ideias aleatórias na nossa cabeça e que tu acha que tu tem que fazer naquela hora. Por quê? Porque, tu tá fazendo alguma coisa chata do teu trabalho. E daí tu pensa, cara, nossa, mas vou fazer isso daqui, é mais interessante, é mais legal. Pega isso da tua cabeça e joga fora. Nem dá chance pro pensamento, corta já e joga fora. Então, essa escala Boa. de imprevistos é bem legal usar, tipo, quando acontece para entender, tipo, preciso fazer agora, não preciso fazer agora, o que que eu vou Ótimo. fazer?
Não, e isso é bem interessante porque vai acontecer, né? Imprevisto, né? Não estava ali no plano acontecer, mas se essa percepção realmente isso tem que ser feito agora, dá para esperar, dá para delegar, porque senão tudo se torna um senso de urgência, né? Que nem eu Sim. te falei, Tá. o WhatsApp hoje é o e-mail. E aí, às vezes, você tá online falando com uma pessoa e tem um cliente te chamando porque tá vendo você online, só que você Uhum. não está disponível naquele momento para o cliente. Então, ele também saber esperar e você também, né? O contrário também acontece. Então, ter esse Sim. discernimento de, não, agora o foco é aqui, né? Depois aqui. Sim. Isso faz total diferença na execução de um plano. O foco, né? Ter o Sim. foco. E isso é Legal. legal de deixar bem claro para o cliente, tipo, quando tu inicia um processo, é, ou quando tu vai atender ele, estipular os horários que tu vai atender, enfim, para já ficar claro na cabeça dele que vai ser aquele horário e ponto. Porque se tu começa a dar margem, não, hoje eu atendi 9 da manhã, mas eu tô com a Marina. Daí amanhã ele vai querer que eu atenda às 8. Mas aí eu nem tava disponível ainda, eu tava tomando meu café da manhã. E daí depois acontece alguma coisa, 1 da tarde, mas 1 da tarde eu nem tô trabalhando ainda, eu nem deixei ela na escola, Exato. meio-dia. Então, Exato. tu tem que já deixar a clareza é a melhor coisa que tem, É, porque daí tu já deixa claro e a pessoa já entende, é dessa forma que vai funcionar e ponto é, final, né? é posicionamento, né? A gente fala muito do Posiciona. posicionamento digital, né? Do posicionamento, que é como as pessoas se veem, e o posicionamento não é só essa comunicação que nós criamos aqui, verbal e não verbal. O posicionamento ele está muito nas atitudes, né? A maneira que tu se posiciona, geralmente é a maneira que o cliente vai, né? A maneira que o cliente te vê, é a maneira que você pode ter um ticket maior ou não. Tudo Exato. isso é posicionamento, né? Se eu me posiciono que eu trabalho tal até tal horário, que eu estou disponível nesse horário, vai interferir, né, no planejamento que você construiu para ti, quanto também na percepção que as pessoas têm, né, do teu negócio, do teu trabalho. Legal. Camila, vou liberar você para pegar a Pitoca. Eu sei que tem que levá-la para a escolinha, eu também tenho compromisso. Novamente, muito, muito obrigada pela tua disponibilidade. Vou deixar salvo aqui no perfil a live, então quem quiser assistir durante o final de semana vai ficar salvo aqui. Quiser mandar pergunta, né, Uhum. Depois sugestões para mim, para Camila, vou pode compartilhar falar. ali no meus stories também. Assim que tu publicar, vou compartilhar para as Claro, pessoas ótimo, conseguirem ver também. ótimo. Excelente, então. Então Tá tá, muito certo. obrigada. Muito obrigada Obrigada. aí pela oportunidade de as tuas seguidoras também conhecerem um pouquinho mais do meu trabalho. E Legal. não esqueçam de me chamar lá para marcar a mentoria de vocês. Isso aí, aproveita que vale muito, muito a pena. Tá certo, beijão, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.